Olá pessoal, meu nome é Murilo Soares e hoje estamos aqui na Espanhol Plantas para falar de um assunto muito interessante, que é a utilização da casca do ovo como um estimulador no desenvolvimento das plantas. E aí, será que realmente funciona? Será que aquela dica lá antiga das nossas avós, das nossas bisavós, ao utilizarem os ovos, as plantas delas ficavam realmente mais bonitas? E aí, será que é verdade? É verdade. A casca do ovo é rica em carbonato de cálcio. O cálcio é um macronutriente secundário utilizado pela planta principalmente na formação das raízes. E no solo, o cálcio, ele exerce um papel muito importante. Ele reduz, ele diminui a acidez do solo, tornando os nutrientes ali contidos disponíveis para as raízes das plantas absorverem. Em um solo muito ácido, o que acontece? Esse nutriente fica retido, ele fica grudado, literalmente, falando numa linguagem bem popular. A raiz não consegue absorver esse nutriente em um solo muito ácido, que é a tendência do nosso solo brasileiro. No momento que você adiciona o cálcio, que ele pode ser utilizado de maneira artificial, através da utilização de calcário, calcário de concha e até mesmo produtos mais modernos, como o Forte Plantio, o Forte Equilíbrio, que são produtos que vieram hoje em dia para revolucionar, facilitar o dia a dia da jardinagem. E esses produtos aqui, a base deles é o cálcio. E aonde a gente encontra o cálcio? A casca do ovo. É um fornecedor natural de cálcio. E esse cálcio, ele é muito benéfico para a planta. Só que eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. O cálcio, no momento que vocês colocam o pó da casca do ovo, ou o ovo em partículas maiores, a casca direto, ela não faz efeito imediato, tá? Esse produto aqui artificial, esse produto desenvolvido pela indústria, por exemplo, o Forte Equilíbrio, ele tem uma ação rápida, porque ele já está preparado para agir no solo. Esse já não. Ele vai ter que passar pela ação dos micro-organismos do solo, que vão decompor, que vão apodrecer esse material, e aí sim a reação química das partículas de cálcio contidas na casca do ovo, mais a liberação, a disponibilização desse nutriente para as raízes da planta após o processo de decomposição, aí ele vira um ótimo adubo, um adubo ideal para você equilibrar as propriedades do solo, tornando os nutrientes ali existentes disponíveis para as raízes das plantas absorverem. E olha só, ele desempenha um papel muito importante porque ele estimula o desenvolvimento das raízes. Todas essas raízes que vocês estão vendo aqui, ó, elas precisam do cálcio para se desenvolverem. E aqui é uma fonte natural, gente. É uma fonte barata, afinal, o ovo é um alimento presente na dieta da maioria das pessoas. Eu acho que nunca se consumiu tanto ovo, porque é um alimento barato, é um alimento muito nutritivo, rico em proteínas, vitaminas, minerais. É um alimento maravilhoso, né? E a sobra dele é a casca. O que vamos fazer com essa casca? Adubo. Dá para fazer um ótimo adubo para suas plantas. Primeiro passo, podemos colocar ele numa composteira. Olha só, eu tenho aqui um módulo da nossa composteira. Essa composteira que eu já mostrei em um vídeo da Espanhol Plantas, ela tem 3 módulos. Nesse módulo eu coloquei as camadas de matéria orgânica para decompor e cobrir com serragem cada camada. Se eu desenterrar aqui um pouquinho, olha só, gente, aqui ó, vida real como ela é. Estão vendo aqui? Até a semente de mamão está brotando. Então é uma composteira realmente que está passando pelo seu processo de decomposição da matéria orgânica aqui dentro colocada, e as minhocas estão fazendo um papel ainda maior de ajudar a decompor, se alimentando dessa matéria e tornando o adubo ainda mais potencializado na forma de humus, tá? Só que daí tem um probleminha, gente. A partícula do ovo, o ovo ele é resistente. O ovo,
se ele não fosse resistente, ele não conseguiria abrigar o embrião dentro e até amortecer um certo impacto, né? Se vocês observarem, olha só, eu tô com pedaços de casca de ovo aqui, ó, que demoram para se decompor. Eu vou tentar fazer algo, ó. Lá no fundo da composteira, nas primeiras camadas, olha só, eu já tenho um material em decomposição, olha aqui, ó, já tenho um material já praticamente pronto para ser seco, peneirado e virar o humus de minhoca. Só que aqui eu tenho muitas partículas de casca de ovo inteira. Por quê? Ela demora para se decompor. Então, como ela demora para se decompor, ela vai demorar para agir no solo. Agora, tem um método para você acelerar esse processo. Quanto menor a partícula da casca, quanto menor, um pó mesmo, mais rápido ela vai agir. Deixa eu só limpar aqui a minha mão, tá cheia aqui de composto, né? Porque nós vamos utilizar o liquidificador para moer a casca de ovo, tá? É um processo muito simples. Você vai pegar um liquidificador, vai colocar aqui uma quantidade de casca já seca. Você já pode ir lavando as suas cascas conforme vai utilizando e vai deixando secar, tá? Ó, vou colocar aqui uma porção de casca. Fechamos o nosso liquidificador. Demora um pouquinho. Ó. Cuidado, hein? Vai saindo um pozinho fino que faz uma sujeira. Mas jardinagem sem sujeira não tem graça, né? Vamos fazer que nem a Ana Maria Braga, pedir uma música aí, enquanto o liquidificador trabalha. Se você tem processador, você também pode utilizá-lo na hora de moer a casca dos seus ovos, tá? Agora eu pego o copo aqui do liquidificador, dá uma batidinha. Lembrando que quanto mais tempo você deixar e mais moída a casca ficar, mais rápido é a ação dela no solo, tá bom? Agora olha só que legal, nós temos um pó de casca de ovo. Agora sim, esse pó aqui, ele vai agir rapidamente, tá? Em até 30 dias, a reação química dele no solo já começa a deixar o substrato, a terra em si, menos ácida, tornando os nutrientes mais disponíveis para as raízes absorverem. E o nutriente, o cálcio, o macronutriente, né? Ele vai servir também para funções no desenvolvimento das plantas, como a formação das raízes. Olha só que interessante. E esse pozinho de casca de ovo, vocês podem guardar em um pote seco e utilizá-lo sem prazo de validade, desde que ele fique solto, porque a ação da umidade começa a decompor, a apodrecer esse material, tá bom? Toda vez que vocês prepararem um substrato, um solo, uma terra vegetal para plantar qualquer planta, vocês podem colocar um pouquinho dessa casca de ovo moída no preparo. Ela vai enriquecer, ela vai tornar o substrato ou o solo menos ácido, tá bom? Para vasos de pequeno porte, você pode utilizar uma colher de chá, tá? Para vasos de médio porte, uma colher bem cheia de sobremesa. E para vasos maiores, tá? Para vasos grandes, uma colher de sopa bem cheia de casca de arroz, misturada no substrato, misturada na terra vegetal ou na terra de plantio, tá? E uma outra dica interessante, sempre que vocês tiverem uma planta, não é o caso dessa mini eufórbia aqui, dessa mini coroa de Cristo que tá linda, né? Mas se vocês têm uma planta, sabe aquela planta que não sai do lugar, não se desenvolve, não sai do lugar é boa, né? Ela vai sair caminhando, andando. Se bem que existe a palmeira que anda. Para quem não conhece a palmeira que anda, entra lá nos meus destaques, aquelas postagens fixas, olha lá no álbum da Rudolf e vocês vão ver uma palmeira que realmente ela caminha pela floresta. Olhem lá que interessante. Mas voltando aqui para a casca de ovo,
sempre que vocês tiverem uma planta que não evolui, que não sai do lugar, que não se desenvolve, pode ser problema na acidez do solo, porque um solo ácido ela não está conseguindo absorver aquela adubação que você está fazendo. Tá? Então, nesse caso, é muito benéfico. Depende, eu não posso falar para você como regra, utilizar essa técnica 2, 3 vezes ao ano, sempre que você sentir que a sua planta não está evoluindo, tá? Ou complementar anualmente com uma adição de cálcio. Mas sempre que você observar que a sua planta não evolui, pega uma colher desse pó de casca de ovo, coloca aqui, ó, na superfície do seu vaso. E aquela famosa dica, todo e qualquer adubo, jamais se deixa ele superficial. Porque se você deixá-lo superficialmente, o que acontece? A água da chuva, a água da irrigação e até mesmo o vento ou algum animalzinho de estimação pode lamber, pode retirar essa casca de ovo moída da superfície do vaso, tá bom? Então sempre que você utilizá-la, faça isso aqui, ó. Com a própria colher que você colocou, você mistura bem essa casca de ovo no substrato, ó, conforme eu estou fazendo aqui. E aí sim ela vai fazer o efeito quando os micro-organismos conseguirem decompor ela, tá bom? Como ela está numa partícula muito pequena, ela rapidamente vai fazer o efeito na sua planta, tá bom? Mas lembrando que esse efeito sempre acontece após a decomposição da matéria orgânica, onde os micro-organismos decompõem, mineralizam essas partículas, tornando ele disponível para a planta absorver. Aê, adubei a nossa mini coroa de Cristo com o pó da casca de ovo e vocês viram como tem vantagem na utilização dela. Se você gostou aí das dicas, não esqueça de dar o joinha, curta o nosso vídeo. E para encerrar, eu vou dar uma dica muito legal, que é a utilização do pó da casca de ovos como repelente de pragas. Lesmas e caramujos têm uma verdadeira aflição por esse tipo de material, porque ao deslizarem pelo solo, eles têm dificuldade de se locomover nos locais onde tem essas partículas de casca, tá? Então é interessante vocês utilizarem o pó da casca de ovo como um repelente para as terríveis lesmas e caramujos. Olhem só a reunião que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é um pavor, hein? Gente, que pecado que é aquele orquidário lindo e maravilhoso onde os caramujos fazem a festa e comem todas as raízes novinhas das orquídeas e outras plantas também no jardim, né? E olhem só o estrago que essas lesmas e caramujos podem fazer em uma coleção de suculentas. Olha só que estrago. E como vocês podem utilizar a casca de ovo então como repelente das lesmas? Vocês vão pegar o local onde vocês estão tendo problema com lesma. No caso aqui eu tenho essa jardineira aqui, ó, com as torênias, flor de porcelana. Eu vou pegar a casca do ovo e nesse caso eu não estou utilizando ela como um condicionador de solo, como um fornecedor de nutrientes, e sim como um inibidor da presença de lesmas e caramujos. Eu só vou colocar a casca superficialmente e esse material vai ter que ser reposto sempre que ele desaparecer. Com o tempo, a chuva ou a irrigação acaba desaparecendo com ele e vocês precisam repor, tá? Eu coloquei por cima do substrato e ele ajuda a repelir. Dá um trabalho? Dá. Eu só estou dando uma dica de que olha só as vantagens da utilização da casca de ovo. Até como repelente de praga, ela serve. Que legal, né? A casca de ovo servindo como adubo, servindo como um condicionador de solo e servindo até como um repelente de pragas. Vamos dar um destino nobre para esse material tão precioso. Não joguem no lixo, guardem.
triturem ela. Se vocês querem triturar de maneira mais rápida, vocês podem até secar a casca no sol ou até mesmo no forno, onde o processo de trituração no liquidificador é ainda mais rápido quando ela está bem seca, tá bom? Vamos utilizar a casca de ovo, não vamos jogar fora, a natureza agradece. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tentei passar dicas bem objetivas e rápidas para vocês. E não esqueçam, hein? Se inscrevam aí no canal, ativem o sininho das notificações. E se vocês tiverem alguma dúvida de jardinagem ou de paisagismo, vão lá nas redes sociais da Espanhol Plantas, na página do Facebook e no Instagram. Enviem a pergunta por lá, que eu faço questão de responder ao vivo toda quarta-feira no Instagram, às 19h30, hein? Aguardo vocês lá e muito obrigado. Até o próximo vídeo.